avistou do terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela é Batseba, filha de Eliã. Diga comigo: mulher de Urias, o heteu. Amém? Aí você diz assim: ele sabia ou não sabia, gente? Urias era conhecido, era um guerreiro de elite de Davi. Amém? Você vai ver, ele é muito lembrado como um guerreiro de elite. Verso 4: e Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundície. E ela voltou para sua casa, e concebeu a mulher, e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. E Davi então mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem, e se o povo estava bem, e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Davi ficou sabendo disto, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste tu de uma jornada? Por que, pois, não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca e Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor acampados no campo. Haveria eu de entrar em minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. E Davi então disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, ele fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. E ele saiu à tarde a dormir em sua cama com os servos do seu senhor, mas não desceu à sua casa. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias diante da força da batalha, e lhe desamparem, para que seja ferido e morra. E assim foi que, quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram com Joabe, e caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe, e fez Davi saber de todos os assuntos daquela guerra. E ordenou ao mensageiro, dizendo: quando acabares de contar ao rei todos os assuntos da guerra, se o rei começar a zangar-se e lhe disser: por que vos aproximastes da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que devíeis atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, ou Gideão? Não jogou uma mulher de sobre o muro um pedaço de uma roda de moinho? De que morreu em Tebes, porque vos chegastes perto do muro? Então tu lhes dirás: também teu servo Urias o heteu morreu. E o mensageiro foi, e chegando contou a Davi todas as coisas que Joabe lhe tinha enviado a dizer. E o mensageiro disse a Davi: é certo que prevaleceram contra nós os homens que saíram a nós ao campo, se bem que nós os fizemos retroceder até a entrada da porta. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e morreu também o teu servo Urias o heteu. E Davi disse ao mensageiro: dirás assim a Joabe: não tenhas pesar disto, pois igualmente a espada consome este ou aquele. Esforça a tua batalha contra a cidade, até que a derrotes, esforça-o tu assim. E ouvindo a mulher de Urias
que seu marido Urias estava morto, lamentou por seu marido. E tendo passado o luto, enviou Davi e recolheu na sua casa. E foi ela, sua mulher, e deu à luz um filho. Mas isto que Davi fazia foi desagradável a quem, pessoal? Aos olhos do Senhor. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Me ensina, me dá, ó Deus, o pleno entendimento, para que eu possa não cometer erros que muitas pessoas julgam que muitas vezes, por ser ungido de Deus, alguém não venha a cometer. Pai, aqui está um ungido que caiu, que cometeu o pecado. Mas aqui, Senhor, nós vamos dissertar pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, a fim de consertar o nosso coração, a nossa vida diante do Teu altar. Em nome de Jesus, diz amém. Pode sentar. Irmãos, Davi, como nós lemos, avistou Batseba de sua janela. Ao chegar e ver e avistar aquela mulher se banhando, segundo a Bíblia, uma mulher formosa, ele mandou que os seus soldados a trouxessem ao seu quarto, deitou-se com ela e justamente no ato sexual que teve, aquela mulher veio a engravidar. Mas a Bíblia diz que quando ele perguntou quem era aquela mulher, os homens lhe disseram: é mulher de Urias, é esposa de Urias. Davi sabia que esse seria um pecado gravíssimo. Davi conhecia Deus. Nós não estamos falando de um homem leigo, nós não estamos falando de um homem que não tinha intimidade com Deus. Eu vou relembrar você que Davi é aquele cara que ficou do lado do rei Saul e que tocava harpa para que o demônio que ocupava o corpo de Saul, o demônio que tomava o corpo daquele rei, saía quando Davi começava a tocar harpa. Nós estamos falando de um homem que venceu todas as batalhas que travou, porque sabia que Deus era com ele. Nós vamos ver várias menções de Davi a despeito das suas grandes batalhas, das suas grandes vitórias, através do seu Deus. Mas aqui, eu vejo um homem carnal, um homem adúltero, um homem fragilizado pelo desejo concupiscente da carne. E aqui esse homem que venceu tantas batalhas, que conhecia tanto a Deus, era ungido do Senhor. Para quem não lembra, esse homem foi ungido em sua própria casa, em um dia que o profeta Samuel, lá entrando, olhou para todos os filhos de Jessé, e não encontrando o ungido ao qual Deus havia escolhido, ele perguntou a Jessé, pai de Davi: ainda existe mais um filho teu? Porque de todos esses que eu vejo, inclusive Joabe, nenhum deles Deus escolheu. E Jessé disse: só tem o menor, aquele que é pastor de ovelha, mas esse é muito fraquinho. Então a Bíblia diz que Samuel, o profeta, disse: manda ele entrar. E quando Davi entrou, a visão que Deus deu ao profeta Samuel foi: este é o meu ungido. Amém? E a Bíblia diz que Deus o abençoou de tal forma que tudo que Davi fazia dava certo, irmão. Tudo que Davi fazia prosperava. E quando Saul morreu, não foi Jonas que assumiu o reinado. Jonas, sendo filho de Saul, concebeu a ideia de que ele não seria o próximo rei, mas que Davi seria ungido de Deus. Deus deu a Jonas não somente a compreensão disso, mas também a capacidade de realmente ser amigo daquele que seria o seu maior, poderia ser o seu maior rival, o que tomaria posse daquilo que seria a sua herança. Jonas morreu sendo um grande amigo de Davi. A Bíblia diz que ele o amava como um irmão, amém? E é por isso que nós vemos na história de Davi que ele abençoa Mefibosete, filho de Jonas, e dá a Mefibosete a honra de um filho de rei. Mas nós vemos que Davi
tinha tantas mulheres no seu reino, haviam tantas que ele poderia escolher, mas justamente quando ele estava não numa batalha, mas no seu descanso, quando ele achava que estava tudo bem, que Deus estava à frente de todas as coisas, ele enviou Joabe, enviou seus exércitos, estava tudo indo bem. A resposta que vira do campo de batalha, a primeira resposta que o próprio Urias lhe trouxe, é que estava dando tudo certo, ele não tinha do que se queixar. Mas irmãos, aquele homem, ao ver uma mulher, ele caiu, ele sucumbiu ao desejo imoral, ao desejo sexual, de deitar-se com a mulher de um outro homem. E ao fazê-lo, ele traz para a sua vida a maldição do pecado. Se você ler Romanos capítulo 6 comigo, você vai ver que o salário do pecado é a morte. E a lei dizia claramente que todo homem que adulterasse, ou seja, toda mulher que deitasse com um homem que não fosse o seu, ela morreria apedrejada, e aquele homem que se deitou com ela também pagaria com a vida. Então era próprio, por lei, que Davi morresse. Ali, o que restaria para ele seria a morte. O que ele faz? Sabedor da lei, ele tenta encobrir o seu pecado. O primeiro ato de Davi é tentar fugir da responsabilidade, tentar fugir das consequências. Diga comigo, eu posso até fugir, mas sempre as consequências do meu pecado irão me alcançar. Tem gente que lê o texto sobre Abraão e diz: essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão, e te alcançarão, e se fartam com essa palavra, né, sobre Abraão, mas não sabe que também as maldições também virão e alcançarão. Nós temos que estar prontos para receber a bênção ou a maldição. E se é bênção, se é a bênção do Senhor, então tudo vai dar certo. Amém? Mas se nós semearmos aquilo que é maldito, aquilo que é ruim, aquilo que é destrutivo, é claro que vamos colher a maldição. E eu gostaria que você percebesse que o primeiro intento no versículo 6 de Davi foi chamar Urias e tentar persuadi-lo a deitar-se com a sua mulher, para que ele pensasse que o filho era dele. Mas Urias, um homem de caráter, um homem que tinha realmente responsabilidade, compromisso com a obra a qual estava realizando, era um guerreiro de valor. Ele diz: eu não vou fazer isso, eu não vou ficar no conforto, no recôndito do meu lar, alimentado pelas iguarias da mesa do rei, enquanto os meus iguais, os meus irmãos estão no campo de batalha. E mesmo embriagado, ele não vai. Então, sordidamente, e aí é isso que eu quero dizer para você. Às vezes você diz assim: poxa, mas como pode? Fulano é ungido de Deus, como pode? Essa pessoa, ela é tão crente, né? É tão serva de Deus. E às vezes a gente fica fraquejando, caindo pelo mau testemunho de alguém, né? Pensando: poxa, mas eu nunca esperei isso de alguém, nunca esperei que essa pessoa fizesse isso. Na minha pouca fé, no meu tempo de meninice, muitas vezes os meus pés quase escorregaram em ver que as pessoas que a gente mais depositava confiança, elas traziam mau testemunho, elas davam, sabe, pisavam na bola e faziam coisas que realmente destruíam a nossa comunhão com Deus. E não duvide, o diabo sempre vai pegar aqueles que você pensa que é um grande exemplo e tentar destruí-los, para que você caia junto. Por isso que a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Por isso que eu acho muito frágil esse evangelho que é calcado, que é alicerçado em homens. A nossa fé é em Cristo, não em homens. Amém? E aí, querido, eu estou sendo bem paulatino, porque é necessário que você entenda o contexto do que nós estamos falando. Davi, ele articula em segundo ponto,
já que ele não consegue encobrir o pecado, então ele articula a morte daquele que seria o reclamante. Poxa, se eu não consigo encobrir o meu pecado, então eu vou projetar, eu vou dolosamente. O que é dolosamente? É aquilo que eu faço com consciência. Eu vou projetar um jeito de matar o cara que vai vir contra mim, porque o dedo dele é a minha morte. Se ele disser, você deitou com a minha mulher, eu estou morto. Então ele vai e planeja a morte daquele que poderia entregar o seu pecado. E ele o faz. E Urias morre. Com conivência de soldados, com conivência do líder Joabe, Urias chega à morte. E quando ele sabe da morte de Urias, nós não vemos que há em Davi um arrependimento súbito. Do contrário, nós vemos que ele pega a mulher de Urias, versículo de número 26, e leva para dentro da sua casa. Sim ou não? Ele leva aquela mulher para dentro de casa e torna aquela mulher do soldado morto, do fiel soldado, o qual ele projetou a morte, o qual ele tentou encobrir o pecado, ele torna aquela mulher a sua esposa. E grávida. A Bíblia diz que um profeta chamado Natã, diga Natã, ele vai até Davi, e no versículo, capítulo 12, veja comigo, no versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Aí talvez você diga, poxa, mas por que o Senhor envia Natã a Davi? Porque Natã é um profeta. E Davi naquele momento não estava sendo um pastor, e sim uma ovelha desgarrada. Davi estava em pecado, ele precisava ser corrigido. O seu pecado seria a morte, a única consequência cabível. Mas Deus envia o profeta, Deus envia um homem que tinha unção do seu espírito, para revelar a Davi o seu ato. Davi pensava, com a morte de Urias está tudo enterrado, com a morte de Urias não há quem me acuse. Eu quero dizer para você, querido, que por mais enterrado que você possa achar que o pecado está, nada foge dos olhos de Deus. Amém ou não? Nada foge da justiça divina. Então a Bíblia diz, o Senhor enviou Natã a Davi, o qual vindo a ele disse-lhe, havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais que uma só cordeira, que ele tinha comprado e criado, e que tinha crescido com ele, e com os seus filhos, comendo do seu bocado, e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas, para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele, mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre, e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. Então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, diga comigo, vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de quê? Morte. Veja como nós somos hábeis em julgar. Veja como nós somos rápidos em julgar. Veja como manuseamos rápido a palavra quando o problema é do outro. A história é contada para que ele realmente chegue a trair-se. Deus usa o profeta Natã com o espírito de sabedoria, quem lembra? Não somente o espírito de conhecimento sobre o fato, não somente o discernimento do fato, mas também a sabedoria de chegar àquele que era autoridade em Israel
e contar-lhe uma história para que ele mesmo condenasse o seu ato. E a Bíblia diz: então se acendeu o furor de Davi. Diga comigo: então se acendeu o furor de Davi. De que forma? Grife: em grande maneira. Contra quem? Aquele homem. Mas aquele homem quem era? Ele mesmo. Pergunta para o seu irmão: alguma vez o teu furor se acendeu sobremaneira contra você mesmo? Porque quando a gente vai julgar os outros, nós somos tão hábeis. Se nós olhássemos, se fizéssemos uma introspecção e percebêssemos com profundidade as consequências dos nossos atos, se percebêssemos que não adianta enterrar nada, esconder coisa nenhuma, não adianta tentar ocultar, não adianta tentar matar, porque nada disso vai resolver diante de Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu não estou mais bebendo, não estou mais isso, eu não estou mais aquilo. Sabe o que eu digo? Amém. Amém quer dizer o quê? Assim seja. Pastor, a gente namora, mas é um lá, um cá, ninguém nem se toca. Eu digo o quê? Amém. Assim seja. Mas Deus vê todas as coisas. E o que nós temos que entender, irmão, que a nossa preocupação, a preocupação de Davi era o que os outros pensariam. Era como, a preocupação dele era: será que vão descobrir o meu pecado? Será que vão saber o que eu fiz? Não, não pode. Urias está morto. O único que poderia me acusar está morto. Batseba não vai falar, porque ela sabe que se falar ela morre. Ela é adúltera e vai morrer. Não tem mais ninguém que saiba. Ninguém mesmo. Então eu estou livre. Gente, a liberdade só pode vir de um, do Deus vivo. Não há liberdade fora da presença de Deus. Por isso que Jesus diz em sua palavra, através do apóstolo João: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente por quê? Porque há muitas pessoas que se acham livres. Há muitas pessoas que não se acham mais em condenação, que não se apercebem condenadas pelos seus atos. Há muitas pessoas que se auto-justificam. Há muitas pessoas que escondem o seu pecado, que ocultam, que se livraram até mesmo daqueles que seriam os seus acusadores. Eu falava com uma irmã aqui da igreja, eu disse para ela, eu disse: sabe, às vezes uma pessoa sai da igreja e vai para um ministério bem grande, porque lá não há quem acuse. Lá não tem ninguém para conhecer o que ela fez. Eu já vi em ministérios pastores que erraram, ou membros de igreja que erraram. Sabe o que eles fazem? Transferem de uma igreja para outra, transferem de um estado para o outro. Mas, irmão, ninguém nunca vai conseguir transferir da terra para o céu, se não for através de Jesus. Só tem um que pode trazer verdadeiramente o perdão, que pode livrar a tua alma, a minha alma, de toda a consequência do pecado. E Davi não estava atinando para isso naquela hora. Davi estava muito preocupado com a lei dos homens e estava assim esquecendo que existe a lei de Deus. Sabe, irmão, na lei dos homens você pode casar e descasar, você pode adulterar, você pode prostituir, adultério não é mais crime. Agora homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Sabe, na lei dos homens tudo é permitido, mas na lei de Deus não. Então, ainda que tenham aprovado a PL 122, ainda que estejam aí aprovado o casamento homoafetivo, homo-gay, sei lá, do jeito que eles quiserem chamar, ainda que eles queiram ou estejam aprovando ou aprovaram, mas eu digo para você, a Bíblia Sagrada continua condenando esse ato. Continua condenando. E há quem diga: não, pastor, mas eu cometi esse erro. Eu casei quando eu ainda era do mundo. Agora eu sou crente, então eu posso casar de novo com outra pessoa. E eu vou responder para você. Diga comigo: a Bíblia, por favor, mais alto, a Bíblia não é um livro de evangélicos, é o livro de Deus. Quando ela foi escrita, ela não foi escrita para os evangélicos,
porque eles não existiam. Ela foi escrita para dirimir o relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Não queira particularizar ou pormenorizar o seu pecado. Não queira fazer, ocultá-lo ou matá-lo numa transferência religiosa. Porque não adianta você tentar apagar o que você fez. Não adianta você tentar ocultar o que você fez. Na mudança de religião, na mudança de cidade, na mudança de igreja, a praga vai junto. Quem está entendendo isso? Levanta a mão. E aí, verso 6. E ele, disse Davi, deve pagar pela cordeira o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não teve o quê? Misericórdia. Sim ou não? De acordo com a lei mosaica, lá em Êxodo 22, fala no versículo 1, que seria pago 4 vezes mesmo. Ele está simplesmente citando a lei de Moisés, o que prova que Davi estava preocupado com a lei. Davi estava atinando somente para a lei de Moisés. Ele tinha esquecido que há uma lei superior a dos homens, que é a lei de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, nunca esqueça que sobre nós existe o domínio, o poder e a autoridade do Criador. Amém? É engraçado que quando a Bíblia fala da lei dos homens, ela simplesmente fala do que ela rege, do que ela diz. Mas quando fala da lei de Deus, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela fala claramente que a lei do Senhor é perfeita. O que Davi mostra aqui é uma imperfeição de caráter. O que Davi mostra aqui é falta de temor. É a disfarçatez. Ele demonstra claramente a sua disfarçatez. E no versículo 7 vem a resposta. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tu, Davi, és este homem que tu acabaste de condenar à morte, que tu acabaste de citar aqui na lei, vai devolver 4 cordeiras. Tu é este homem que vai ter que fazer a restituição e pagar com a própria vida. Sabe, quando a palavra de Deus vem, ela vem para impactar, ela vem para resolver de uma vez. A palavra de Deus vem, mas vem de cheio para resolver o problema, sim ou não? Não tem essa coisa de florir, de fazer uma jardinagem, de tentar fazer, sabe aquela coisinha para ficar bonito, e rosa para cá, e vermelho para lá, e azul para ali. Não, irmão, a palavra de Deus é objetiva, é direta. Tu és este homem. Como eu queria que você olhasse hoje no espelho, diante deste fato e de muitos outros fatos da sua própria vida, e você fizesse o que eu faço todo dia, quando eu mesmo olho para mim e digo: eu sou este homem. Eu sou um pecador, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão, eu preciso da misericórdia, eu preciso me arrepender, eu preciso me consertar, eu preciso me transformar, eu preciso me renovar, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E nunca achar que uma posição eclesiástica ou que uma religião pode me promover para ser autojustificável. Assim diz o Senhor. Diga: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel e te libertei da mão de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. Depois disso, lhe dei também a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Quer dizer, você não tem do que reclamar. Eu te dei tantas coisas, eu fiz tantas coisas por você. Quem aqui é grato a Deus? Será? Porque quando você vai pecar, você mostra ingratidão. Gente, ele aqui falou: eu te dei o reino de Saul, eu te dei as mulheres de Saul,
E se isso fosse pouco, eu te daria tais e tais coisas, muito mais coisas ainda. Eu quero dizer para você que Deus nos deu coisas bem superiores, e a maior coisa que Deus nos deu foi Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo. Sabe, nós não somos gratos por Jesus. Sabe por que não somos? Porque continuamos na fragilidade do nosso pecado, continuamos na disfarçatez, continuamos, sabe, impregnados na lama do pecado, cheirando a morte. Você quer sentir um cheiro? Não sente o cheiro do Espírito, não sente o cheiro da vida eterna, mas o cheiro da morte no crente de hoje. Porque é uma disfarçatez, está sempre tentando encobrir, está sempre tentando se afastar das consequências do seu pecado. Versículo 9. Porque, pois, tiveste desprezo pela palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, por favor, feche os olhos. Põe a mão sobre a sua Bíblia aberta. Escute essa pergunta. Por quê? Tiveste desprezo pela palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Toda vez que você fuma, bebe, droga, prostitui, adultera, mente, rouba, engana, toda vez que você adora as imagens de escultura, todas as vezes que você faz uma coisa errada, querido, que você comete um pecado, ou que você deixa de fazer uma coisa a qual Deus ordenou que você o fizesse, você está exatamente cometendo o mesmo pecado. Está esquecendo, desprezando a palavra do Senhor e fazendo o que é mal diante dos seus olhos. Se você entende, ainda de olhos fechados, diga: eu entendo. E no texto, continue de olhos fechados, a Bíblia diz: a Urias, o heteu, tu feriste a espada, e tomaste por tua mulher a sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Sabe, irmão, ele pensava que não viria, mas veio, porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que está dentro de você, o que você tem ocultado, escondido, debaixo do tapete. Ele está dizendo: porque você desprezou a minha palavra? Tanto tempo eu tenho te falado, o meu Espírito tem falado do teu pecado, do juízo e da justiça vindoura, mas você tem desprezado a minha palavra. Ele pegou a mulher, pode abrir seus olhos. Ele pegou a mulher, diga: ele pegou a mulher, mas ele perdeu a honra. Diga: ele cometeu o pecado, mas ali ele comprometeu a sua alma. Sabe, na balança, ele deveria ter sido sábio. Às vezes nós não entendemos o tamanho, a dimensão das consequências dos nossos atos. Mas ele não somente o fez, mas tentou encobrir isso. Versículo 10. O Senhor agora manda para ele uma consequência. Não era a morte era pela lei dos homens. Ele vai pagar o preço, vendo a sua família sendo destruída, os seus entes queridos, os seus entes amados, os seus filhos, o seu sangue se debatendo um com o outro. Às vezes a gente não entende. Poxa, fulano bebe, fuma, se prostitui, anda de carrão, e eu aqui na igreja de bicicleta e tal, não tenho nada. A vida dele é uma alegria, eu vejo ele passando com um som alto na frente da minha casa todo dia, e a minha casa não tem nem som para ligar, e quando eu canto desafinado, todo mundo manda eu calar a boca. Eu quero dizer para você que essa mesma situação Davi escreve lá no Salmo 7,3. E lá naquele salmo, sabe o que diz? Eu pensava assim, que não haveria justiça para aqueles homens, até o dia
porque eu entrei no santuário do meu Deus e vi que o final deles é a destruição. Não tenha inveja do ímpio, não tenha inveja do que pratica o mal. Não queira seguir o mau exemplo deles. Às vezes a gente segue o outro, porque o outro faz, por que eu não posso fazer? Se o outro está fazendo e continua aí, sabe, disfarçando, encobrindo e vestindo uma farda, eu também posso fazer a mesma coisa, disfarçar, encobrir e vestir uma farda. Eu posso ser membro da igreja, sentar ali, o pastor não sabe, e eu continuo fazendo aquilo que eu quero. Ninguém vai saber. Ninguém? Será que ninguém mesmo? Ou Deus sabe? Sim ou não? Veja. Pelo que agora a espada não se apartará jamais. Que coisa triste, irmão. A espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezaste, e a mulher de Urias, o heteu, tomaste para que fosse tua mulher. Você sabe quantas vezes ele está dizendo isso? Quantas vezes o Espírito Santo está falando, a mulher de Urias, a mulher de Urias, a mulher de Urias, a mulher de Urias, não é a tua mulher, é a mulher de Urias, Davi. Por que o homem não entende quando Deus fala? Por que o homem teima? Pastor, a minha mulher me deixou, me traiu, sabe? E ela hoje vive com outro homem. Ela diz que ele é melhor do que eu na cama, que ele dá tudo que ela quer, coisas que eu nunca dei a ela, coisas que eu nunca fiz. Levo ela para viajar. Ela diz para mim que é muito mais feliz hoje do que foi comigo. Eu já ouvi homens dizendo isso para mim. Sabe, irmão? Segundo o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz que ela e o homem que ela acha que está sendo feliz são dois adúlteros. E ainda que eles não tenham morrido na lei dos homens, na lei de Deus eles já estão mortos, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então que vantagem tem? Você acha que está por baixo? Não, filho. Aquela mulher que te largou nunca vai encontrar salvação, porque ela está com um homem que não é o dela. Quem entendeu isso? Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa. Sabe quando ele fala isso? Ele está falando de algumas coisas interessantes. Se você ler no capítulo 13, versículo 28, quando Aminon comete digamos assim, um pecado muito feio. Ele pegou a própria irmã, cometeu um incesto. Depois Absalão vai lá e mata Aminon. E como se não bastasse a perca de Aminon, filho de Davi, Absalão vai e se levanta contra Davi e fica com todas as mulheres de Davi. Todas. E agora, ele ainda vê a morte de Absalão e chora e geme pela morte de Absalão. Mas ainda perto da sua morte, Davi ainda vê outro filho, Adonias, também passar por um mal. É incrível. Mas o mal, diga o mal, se abateu sobre a vida da família de Davi. Quando ele unge Salomão, ele dá um decreto de morte para o outro filho, o filho mais velho. Adonias tinha que morrer para que Salomão fosse rei. Adonias tinha que morrer. E era como um decreto: esse filho será exaltado, mas esse vai morrer. Entende isso?
Ele tem que escolher uma coisa tão terrível como essa, na sua velhice. Sabe, irmão, eu poderia falar muito mais sobre todas as penalidades, mas veja o que diz, 12, porque tu tens feito em oculto, mas eu farei isso diante de todo Israel e perante o sol. O que você planta em oculto, Deus vai te mostrar diante das pessoas. Você vai ser envergonhado. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Agora ele não está mais pensando na lei de Moisés, mas na lei de Deus. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Você não vai morrer. Mas visto que com este negócio fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá certamente. E aquele filho que nasceu durou só 7 dias, aproximadamente, que eu me lembro aqui, 7 dias. E ele jejuou e ficou sem comer, e ficou sem tomar banho, orando pelo menino, para que Deus tivesse misericórdia. O menino mal nasceu, já adoeceu, e com alguns dias, exatamente no 18, leia comigo, e ao 7º dia aconteceu que morreu a criança, seu primeiro filho, com Batseba, morre. Então Davi levantou-se, se lavou e ungiu, e mudou as suas roupas, e entrou na casa do Senhor e o adorou, porque ele sabia que aquela criança ia morrer. Depois ele comeu pão e bebeu água, ele recobrou suas forças, e alguns não entendiam por quê, mas ele responde no versículo 22, e ele respondeu: vivendo ainda a criança, eu jejuava e chorava, dizendo: quem sabe Deus terá ainda compaixão de mim, e de maneira que viva a criança. Mas agora que já está morta, porque tenho que jejuar, eu poderei fazer ela voltar? Vou a ela, mas ela não voltará para mim. Quem entendeu isso? Ah, irmão, o pecado, diga o pecado, precisa imediatamente do perdão. E o versículo mais lindo que eu vejo aqui, eu quero que você leia de novo, 13, diga: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Você pode dizer isso bem alto? Mais alto? Agora, por favor, você que é do louvor, fala ali no microfone. E você vai dizer a outra frase. Você vai dizer, levanta a sua mão direita e diga: pequei contra o Senhor. Não, mas eu quero que você diga bem forte: pequei contra o Senhor. E você vai dizer o que Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Diga de novo: pequei. Mais alto. Quem entendeu isso? Mas isso não quer dizer que ele não teria que pagar as consequências. Ele pagou, e alto. Quando você diz: Senhor, eu pequei, o Senhor te perdoa os pecados. Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Amém, querido, volta, enquanto é tempo. Deus te perdoa, mas saiba, as consequências do teu pecado ainda estão acontecendo, e até poderão ainda acontecer. Quem está entendendo? E você não pode reclamar: mas Senhor, agora que eu voltei para ti, agora que eu estou na tua casa, agora que não sei o que, Senhor, eu estou numa miséria de dar dó. É consequência. Perdoar, ele perdoou, mas em nenhum momento ele disse a Davi que não ia passar pela consequência. Quem está entendendo isso? Então tome cuidado para não confundir a consequência com o não perdão, com a rejeição. Deus não rejeitou Davi, mas Deus deixou que Davi passasse até o último dia da sua vida pela consequência, pela amarga consequência de ver os seus filhos se acabando, de ver a sua família se destruindo.
por causa do seu pecado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo, capítulo de número 32. O próprio Davi, segundo a história bíblica, segundo alguns teólogos, esse salmo foi escrito exatamente no período em que ele comete o pecado com Betseba. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Diga, bem-aventurado. Sabe, se Deus perdoou você, diga, eu sou um bem-aventurado. Em nenhum momento ele está dizendo que não vai ter consequência, mas ele está dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Diga, o sangue de Jesus me purifica, apaga todo o pecado. Entendeu ou não entendeu? Mas se não houvesse consequência, nenhum de nós morreria mais. O salário do pecado é o quê? E é por isso que as pessoas morrem, mesmo crentes, mesmo que se convertam, mesmo que aceitem Jesus, mesmo que sejam banhadas pelo sangue do Cordeiro, continuam indo para o cemitério, porque a consequência do pecado adâmico continua acontecendo, até o dia em que o Senhor levar para a glória. Aí lá nós vamos viver eternamente, amém? Mas aqui não. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Você entende isso? Bem-aventurado aquele em que o Senhor, quando olha, não vê nele a iniquidade e a pessoa não vive se enganando, achando que é salvo, que é liberto, que é curado sem ser. Enquanto calei, e você pode se calar, mas esconde, fala para ninguém, esconde, tudo escondido, ninguém sabe. Acã botou os despojos debaixo da sua tenda, lá no tapete, ninguém sabe. Vamos cavar um buraco, botar tudo aqui em Jericó. Nós saqueamos Jericó, botamos as coisas aqui, mas ninguém sabe. O pecado veio à tona, sim ou não? Datã, Corá e Abirão também rebelaram contra o profeta Moisés, mas o pecado veio à tona. 250 homens acenderam os seus incensários. O pecado deles por fazerem isso contra o servo Moisés veio à tona. Miriam blasfemou contra Moisés e o seu pecado veio à tona. A sua pele se tornou uma pele de... Quem lembra? Uma pele leprosa. Hofni e Finéias acenderam fogo estranho e o seu pecado veio à tona e morreram. Eles chegavam e se prostituíam e roubavam as ofertas e eles morreram. Seu pai Eli encobria os seus filhos, encobria o pecado, morreu. Nadab e Abiú entram depois que o Senhor já havia incendiado o lugar santo. Aí eles entram depois de todo o rito, do qual o fogo vinha de cima, vinha de Deus. Eles acharam, não, nós podemos produzir um foguinho aqui nosso, nós podemos fazer do nosso jeito também. Quando eles entraram com fogo que não era o fogo de Deus, um fogo estranho, quando alguém entra com fogo estranho na presença de Deus, morre. E eles morreram. Quem entende o que eu estou falando? Irmão, nós temos que ter medo de acender o fogo estranho diante do Senhor, de fazer as coisas as ocultas, pensando que não vamos pagar por isso. Ele diz, enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite se agravou sobre mim a tua mão, o meu humor se tornou em sequidão de verão. Meu pecado te declarei, diga, meu pecado te declarei, e não encobri a minha iniquidade. Ele agora está dizendo, não, na hora que Natã chegou com a palavra e disse, é tu? Aí ele disse, sou eu mesmo. Ele não foi lutar com Natã e dizer, não, você está me acusando? Pois prove,
Prove que foi eu. Prove. Você tem prova que foi eu? A única prova que você acha que podia ter está morta. Prove que foi eu. Tem crente que ainda faz isso, sabia? Tem crente que diz, não, pois prove. Pastor, o senhor está dizendo isso para mim? Pois prove. Prove que eu me prostituí, prove que eu adulterei, prove que eu estou fumando, prove que eu estou bebendo. Irmão, eu não tenho que provar nada. É você e Deus e você. Se você quer mentir, minta. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse fala isso. Então não adianta. Meu pecado te declarei. Quem quer declarar hoje? Levanta a mão. Porque se você não confessar o seu pecado, Deus não vai ser fiel e justo para te perdoar os pecados. Você vai ter que confessar, irmão. E ele diz, e não encobri a minha iniquidade. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele aqui está dizendo, eu estou com gozo na minha alma, porque eu pedi perdão, eu não encobri, eu confessei, e o Senhor me perdoou. Amém? Por isso todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de poder te achar. Amém? Todo aquele que é santo, o que é santo? Ser parado da onde? Do pecado, do mundo. Não é do cosmos. É do mundo espiritual do pecado. Amém? Todo aquele que é santo, todo aquele que quer ir para o céu, vai se aproximar do Senhor. Amém? Em tempo de orará a ti, em tempo de poder te achar. E certamente, até na inundação de muitas águas, estas não chegarão a ele. Se ele for até o Senhor, em tempo de poder achar, até na inundação das águas, essas não chegarão a ele. Tu és o lugar do meu refúgio. Tu me guardas da angústia, tu me rodeias com cânticos de libertação. Te farei entender e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, e com freio tem que ser reprimidos, para que não se cheguem a ti. Tem gente, irmão, que a gente pensa realmente no cavalo e na mula, né? Porque tem que estar no cabresto o tempo todo. Incrível isso, né? Tem gente que não tem um simancol espiritual, que não se toca. Você não está na presença de um homem, mas de um Deus vivo. Seja aqui neste lugar, ou lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, ou no meio da rua, onde você estiver, no seu carro, no seu automóvel, aonde você for, você está na presença de Deus. E ele diz, o ímpio tem muitas dores, mas o que espera no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Se você quer ser reto de coração, se alegre no Senhor essa noite, mas confesse o seu pecado. Porque quando você confessa, você recebe um presente de Deus. Amém ou não? Daniel capítulo 9, versículo 9 diz que esse presente é chamado perdão. Daniel no capítulo 9, Daniel é um homem de oração. Eu acho que o que falta para muito crente é orar. Sabe, antes do culto hoje eu estava lá em cima, eu dobrei meu joelho e orei e pedi perdão ao Senhor e disse, Pai, que o Senhor possa me usar e falar aquilo que o Senhor quer para essa igreja. Amém? Sempre eu faço essa oração. Sempre. E Daniel no 9:9 diz, mas a Elohim, o nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra Ele. Quem entende? Mas tem que confessar. Tem que confessar. Se você se afastou da igreja em rebelião, você vai ter que vir e confessar. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso?
Me perguntaram uma vez: pastor, quando uma pessoa se rebela contra a igreja, tem saída para ela? Se ela não voltar e não assumir, não pedir o perdão, ela será destruída. Ela vai ser destruída. Mas se ela confessar o seu pecado e não encobrir a sua maldade, ela será perdoada. Quem entendeu isso? Terá consequências? Sim. Porque às vezes a gente pede perdão e diz assim: não, Senhor, eu estou te pedindo perdão, mas perdão que eu conheço é assim: eu era rei, agora eu sou plebeu. Agora que o Senhor me perdoou, eu quero ser rei de novo. Se o Senhor me perdoou de verdade, eu sou rei. Não, Senhor. O Senhor te perdoou, mas você vai continuar sendo plebeu para você entender as consequências do pecado. Quem entendeu isso? Aqui nessa igreja, se o cara é pastor e cair na desgraça da rebelião de um pecado qualquer, ele volta lá para o começo, vai sentar na cadeirinha, vai aprender o beabá de novo, vai começar de obreiro de novo. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar honra a quem não tem. Quem entendeu isso? O pecado tira a honra, o pecado afasta você da honra de Deus. Então, quando você recebe o perdão, aceite as consequências do seu pecado. Elas vêm. E é melhor